Oi, eu sou a Meire, aqui do canal do Recanto do Amigurumi, e nós vamos confeccionar uma pera. Vamos começar? Eu tô usando o fio Amigurumi cor creme, número 1112, e a agulha de 2,5 milímetros. Nós vamos começar com o anel mágico. Passa aqui, pega e fecha no pontinho. Aí, dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos fechar o anel. A próxima carreira vão ser 6 aumentos. Em cada pontinho de base, nós vamos fazer 2 pontos juntos, que serão os aumentos, dando um total de 12 pontos no final. Então, vamos vir aqui e vamos pegar 1 de novo, 2 no próximo, 1, 2, são 4 no próximo, 1 de novo, são 6 no próximo, 1 e mais 1, são 8, aqui mais 1 e mais 1 são 10, e no último mais 2, dando um total de 12 pontos. Nós vamos fechar o anel mágico, ó, pra ficar bem bonitinho, bem fechadinho. E nós vamos usar um marcador. Eu costumo usar um marcador no último ponto da carreira, porque eu acho mais fácil pra mim. Então, esse é o meu último ponto, eu deixo o marcador. A próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo no próximo com aumento. O aumento são sempre 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, nessa carreira agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Aí, a gente repete. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Aí, depois, um ponto baixo e um aumento, até o final. Ó, um ponto baixo. No próximo, um aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo espaço. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. E nós vamos fazer isso até o final da carreira. Na próxima carreira, ó, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aí, repete, 2 pontos baixos e um aumento até o final. Aí, vem aqui, ó. 1, 2 e um aumento. Aí, no próximo, 1, depois 2, no próximo, um aumento. Nós vamos seguir assim até o marcador. Tô finalizando aqui, ó, com o último aumento, no último ponto, e aí vou colocar um marcador. A próxima carreira agora serão 3 pontos para um aumento. Então, vai ser 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3, no próximo, um aumento. Nós vamos seguir até o final assim, ó. 1, 2, 3 e aqui um aumento. Tô finalizando aqui a carreira com 3 pontos e um aumento. Aí, a gente volta aqui com o marcador. Aí, nós vamos fazer, na próxima carreira, 4 pontos para um aumento.
Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e aqui um aumento. Aí, 1, 2, 3, 4 e aqui um aumento, até o final. Depois, na próxima carreira, vão ser 5 pontos para um aumento. E depois, na próxima, que será a 8ª carreira, serão 6 pontos para um aumento. Nós vamos ficar com um total de 48 pontos na 8ª carreira. Daí, eu já volto com vocês. Voltei aqui com as 8 carreiras prontas já, tá? Aí, agora, nós vamos fazer 4 carreiras retas. Significa que nós vamos fazer 48 pontos por 4 carreiras, sem aumentar, sem fazer nenhum aumento, tá? Então, nós vamos seguir aqui fazendo 1, 2, 3, 4 carreiras retas com 48 pontos. Aí, depois a gente vai começar a diminuir, tá bom? Vamos fazer mais 4 carreiras aí, daí eu já volto. Olha, nós voltamos aqui, ó, já fiz as 4 carreiras, 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou colocar o marcador. Eu costumo colocar um fiozinho, quando são carreiras retas, que facilita mais se você vai direto, do que ficar tirando e colocando o marcador toda hora. Por isso que eu deixo esse fio aqui. Depois eu acabo cortando, ou eu deixo ele aqui dentro. E aí, nós vamos agora para a carreira de número 13. Tá? E agora, nós vamos fazer 6 pontos para uma diminuição. E nós vamos repetir até o marcador. O aumento, a gente faz no mesmo ponto de base, 2 pontos juntos. A diminuição, a gente vai pegar a alcinha da frente para fazer uma diminuição. Então, nós vamos fazer assim, ó. São 6 pontos baixos primeiro, né? Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, uma diminuição. Nós vamos pegar somente a alcinha da frente, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, a alcinha da frente do outro ponto, dá uma laçada por dentro e fecha no ponto baixo. Essa aqui é a diminuição, tá? Vou repetir mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nós vamos para a diminuição. Então, a gente vai pegar aqui a alcinha da frente do próximo ponto, dá a laçada, passa por dentro dessas 2 alcinhas e finaliza no ponto baixo, certo? Nós vamos fazer isso até o final, que nós vamos ficar com 42 pontos baixos, tá? Voltei aqui. A próxima carreira vão ser assim. Nós fizemos uma carreira com diminuição, agora nós vamos fazer mais 2 carreiras retas com 42 pontos. Então, eu vou puxar de novo aqui e vou marcar aqui o último ponto. E aí, nós vamos fazer 2 carreiras com 42 pontos, diretão, tá? O amigurumi, ele é todo feito em ponto baixo, aumento ou diminuição. E quanto mais apertadinho o ponto for, mais bonito vai ficar a sua peça, porque na hora que a gente for colocar o enchimento, ele não vai ficar com buraco, sabe? Aparecendo o enchimento, ou mesmo com buraco feio. Então, quanto mais apertadinho o ponto, melhor. Aí eu vou te dar uma dica. Quando você for fazer o ponto, que você for puxar a laçada, tenta deixar essas 2 alcinhas do mesmo tamanho e o mais próximo possível rente da agulha, porque aí o seu ponto vai ficar apertadinho, vai ficar justinho, e aí vai ficar um amigurumi bem bonitinho, tá? Ó, 2 alcinhas do mesmo tamanho, bonitinho, aí você dá a laçada e fecha de novo, ó, um ponto baixo. Eu entro aqui, pego e, ó, seguro com a outra mão o fio, não deixo ele vir muito. Porque se você deixa ele vir e ele fica a calcinha assim, ó, quando você vai dar a laçada, aí ele fica um ponto largo, um ponto feio.
Então, se você deixar as alcinhas mais justinha possível quando você der a laçada, ó, quando você finaliza, ele fica um ponto fechadinho, bonitinho, tá? Ó, vai lá, pega, deixa aí as alcinhas o mais próximo da agulha e do mesmo tamanho, dá a laçada e fecha seu ponto, que daí ele fica bem apertadinho, bem justinho, tá? Então, nós vamos fazer 2 carreiras de 42 pontos e a gente já volta. Aí, eu venho aqui, ó, no último ponto, né, das carreiras retas de 42 pontos, daí aqui 1 e 2. Aí, eu venho colocar o marcador. A próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos para uma diminuição, tá? Então, eu vou dar outra dica para vocês, para deixar a diminuição bem bonitinha e bem apertadinha. Ó, nós vamos fazer 5 pontos. Então, nós vamos em 1, 2, 3, 4 e 5. A diminuição, vem a alça da frente. Ao invés de eu pegar a laçada com a agulha por baixo, assim, ó, eu pego com a agulha por cima e venho, e aí eu posso fechar normal o ponto baixo, porque ele vai ficar um buraquinho aqui, ó, de diminuição. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, vamos diminuir, ó, aqui na frente, alcinha. Aí, eu pego por cima, a agulha por cima, ó, trago a laçada pra dentro e posso fechar em ponto baixo. Aí, os pontos, ó, a diminuição vai ficar bem justinha com o outro ponto, não vai ficar marcada. Se eu fizer ela assim, ó, a hora que eu faço isso aqui, ela dá uma enlarguecida aqui e aí acaba ficando um buraco. Então, eu prefiro fazer assim que dá certo, tá? Aí você fica com uma diminuição bem sutil, bem tranquila, bem de boa, tá bom? Então, agora nós vamos fazer 5 para uma diminuição e a próxima carreira serão 4 para uma diminuição. Aí, depois eu volto. Ó, nós fizemos agora a carreira 4 com uma diminuição, 5 com uma diminuição, depois 4 com uma diminuição. Aí, agora, nós vamos fazer 2 carreiras retas com 32 pontos. 32 pontos, não, com 30 pontos, desculpa. Nós fizemos 5, depois 4 com diminuição, nós ficamos com 30 pontos. Eu vou colocar um fiozinho aqui. E aí, a gente vai fazer 2 carreiras retas e eu já volto. Vou fazer só uma aqui pra vocês, ó. Pra deixar as alcinhas bem apertadinhas, pra vocês lembrarem de fazer bem justinho. Pra ficar bem bonitinho o amigurumi. Já volto, tá? Ó, nós voltamos aqui. Eu já fiz 2 carreiras de pontos retos. Agora, nós vamos fazer, nós vamos colocar os olhinhos, tá? Os olhinhos que eu vou usar são esses daqui, ó, de 8 milímetros. Eu tô com a minha unha toda feia, então foca no crochê, tá? Esquece que eu tô com a minha unha horrorosa, tá bom? Que eu decidi fazer esse vídeo pra vocês e eu não tinha feito a unha ainda, então foca no crochê, beleza? Ó, eu vou usar olhos de 8 milímetros, com trava de segurança, né? E nós vamos colocar aqui na carreira 14. Mas, primeiro eu vou marcar, e aí eu vou fazer uns cílios também, bem bonitinho, a boquinha e tal, pra depois eu colocar o olho. Então, vamos contar aqui a carreira 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá mais ou menos aqui. Deixa eu contar de novo pra ver se tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
mais ou menos aqui na carreira 14, se eu não me engano, é as duas carreiras retas. Dá até pra ser na carreira 15. Coloca entre a 14 e a 15, onde vocês decidirem, onde achar que fica melhor. Eu acho que na 14 mesmo vai ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui um olhinho. E aí a gente vai colocar 8 pontos de distância entre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí no nono a gente coloca o outro olhinho. É assim mesmo, na carreira 14 mesmo. Ficou bonitinho, ó. Tá? Carreira 14 mesmo, que vai dar certinho, tá? Com 8 pontos de distância entre um e o outro, tá bom? Agora eu vou pegar um fio, sabe esse fio Cleia de bordado, que é bem fininho? Eu vou fazer os cílios pra ficar bem bonitinho e depois a boquinha. Deixa eu cortar aqui o fio. Ó, eu vou tirar o olhinho e aí eu vou colocar por dentro aqui, ó. Por dentro, desculpa. No buraquinho do olho, puxo o fio e vou fazer uns cílios pra ficar bem bonitinho. Eu acho que nesse ponto aqui vai ficar bonitinho. Esse e o de baixo. Aqui. E depois a gente entra aqui de novo. Deixa eu ver se fica bom. Aí, vai ficar bonitinho, ó. Os cíliozinhos vai ficar bem fofinha, tá? Aí eu venho aqui e dou uma amarradinha. Amarro aqui, ó, a parte de dentro. Dá uns 2 nozinhos pra ficar bem fixo aqui, ó. Pra não escapar, ou se caso puxar por fora, daí não estragar. Gente, esse é o meu primeiro vídeo fazendo um amigurumi. Eu tô meio atrapalhadinha, mas no fim a gente dá um jeito. É difícil você ter que fazer e olhar na câmera ao mesmo tempo. Aí agora nós vamos no próximo. A gente vem aqui no buraquinho. E aí vamos seguir o mesmo padrão do outro olhinho, ó. É nessa coluna aqui, ó, nessa linha aqui. Aí mais ou menos aqui. E o ponto de baixo. Aqui e aqui, e a gente sobe. Aí vamos colocar o olhinho pra ver se dá certo. Aí, ficou bonitinho. Já tá ficando com uma carinha bem bonitinha. E aqui dá pra gente dar um nozinho também. Só por segurança pra não escapar. Não precisa apertar muito, não. Aí, joga o fiozinho lá dentro. Nós vamos fazer uma boquinha também, tá? Porque pra não ficar esquisita essa perinha, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Eu fiz uma maçã com uma boquinha que ficou bem bonitinha. Eu acho que dá pra gente fazer uma boquinha aqui, ó, mais ou menos aqui, vindo pra cá. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas, né, embaixo, tô contando os pontos que estão embaixo do olho. Então, eu acho que dá pra gente vir daqui até aqui. Eu vou tentar aqui, aí eu já conto os pontos e já mostro pra vocês, tá? Esse daqui eu tô fazendo ao vivo mesmo. 1, 2, 3, 4. Só que eu quero que ela fique pra baixo. Aí eu venho aqui. Bom, eu fiz assim, ó. Aqui embaixo do olhinho, mais ou menos, tem 1, 2, 3 no quarto ponto. Depois a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3 no quarto ponto. Tá? Aí eu entrei com fio aqui e depois com fio aqui. E eu quero que a boquinha fique assim, porque se eu puxar, vai ficar reto. Então, eu quero que ela fique aqui. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Eu desço ela assim e subo, ou passo por cima. Vim por baixo e passo por cima, tá? Bem sutilzinho, ó. Aí, dá uma arrumadinha, vai ficar bem bonitinha a boquinha dela, tá bom? E a gente dá um nozinho lá também. Só por segurança, pra não escapar. Vamos pegar a outra ponta. Ó, dou um nozinho lá dentro. Não precisa puxar não, tá? Conforme eu falei, é só pra não escapar. Dá pra cortar esses fios pra não ficar grande. E jogo lá pra dentro, tá? Fica bem bonitinha a boquinha. Aí, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos colocar a trava no olhinho, tá? Trava é assim. Olhinho, a trava, a gente coloca desse jeito aqui, ó. Ó, com a barriguinha pra frente, tá? E é só apertar. Mesma coisa no outro. Aqui, ó. É assim que coloca. Aí é só apertar. Prontinho. Ficou uma carinha bonitinha. Já tá começando a dar uma carinha boa. Aqui a gente já pode começar a encher. Vou colocar um pouquinho de enchimento pra não ficar ruim depois, tá? Eu particularmente gosto de colocar o enchimento e aí eu vou abrindo e vou colocando e vou abrindo, porque aí a peça fica firme, não fica dura, mas também não fica molenga, porque com o tempo a fibra ela compacta e aí o amigurumi murcha. Então, eu gosto de colocar assim, tá? Eu vou colocando a fibra, vou abrindo ela e vou colocando no meio. E eu gosto assim, tá? Os meus amigurumis eu costumo fazer desse jeito. Mas aí você coloca do jeito que você quiser, o que você estiver acostumada. Eu gosto de colocar aos poucos. Eu sou uma pessoa bem tranquila, bem na paz. Então, eu vou enchendo ele com calma, sem pressa, sem ansiedade. Porque o amigurumi, quando você faz com pressa, com ansiedade, sai uma caca. A minha opinião, tá? Então, cada um faz do jeito que quiser. Esse é o meu jeitinho que eu coloco a fibra. E aí, eu acho que fica mais bonitinho. Não vou colocar muita fibra, não, porque a gente vai começar a fechar. E aí, quando a gente começa a fechar, aí dá pra terminando de encher. É mais pra completar mesmo essa parte de baixo aqui, pra não ficar ruim na hora de fechar, de diminuir, e aí. Agora, nós vamos continuar aqui. Nós já colocamos os olhinhos. A próxima carreira é a de número 20. Deixa eu tirar o fio aqui que eu esqueci de puxar ele.
A próxima carreira é a de número 20, então nós vamos fazer 3 pontos para uma diminuição. Como é uma pera, você vê que ela já tá começando a ter um formato assim de pera mesmo, tá? Aqui mais gordinho e aqui em cima ela vai afinando. Então, aqui na próxima carreira, nós vamos seguir fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3, para uma diminuição. Eu peguei aqui direito. Diminuição. Aí, eu vou repetir. 1, 2 e 3. E uma diminuição. Vamos fazer até o final, daí a gente já volta, tá bom? Agora aqui, ó, na próxima, nós vamos fazer 4 carreiras com 30 pontos. Não sei de onde eu tirei 3 pontos e uma diminuição, nós fizemos agora. Agora nós vamos, deu 24 pontos, tá? Agora no fim, essa volta toda a gente fez 3 pontos e uma diminuição, deram 24 pontos. Agora nós vamos fazer 4 carreiras com 24 pontos no total, tá? Então, a gente vai seguir fazendo 4 carreiras retas. Aí, eu vou colocar o fiozinho aqui, ó, que é mais fácil, que eu já te falei, pra não ficar toda hora tirando o marcador. Coloca um fiozinho. E aí, você segue fazendo 4 carreiras. E aí, eu já volto. E aí, eu fiz uma lambança aqui, né? Mas tudo bem. Ó, agora eu já fiz as 4 carreiras de ponto baixo. 4 carreiras de ponto baixo, que são as carreiras retas, com 24 pontos em cada carreira. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. É a carreira de número 25. Nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, e a gente vem e faz uma diminuição. 1, 2, diminui, e vai seguindo assim até o marcador, tá? Já volto. Ó, nós voltamos aqui. Nós fizemos a carreira 25 com 2 pontos e uma diminuição, ficamos com 18 pontos no total. Aí, nós vamos para a carreira 26, aí eu fiz 18 pontos ao redor, uma carreira só, de pontos retos. Aí, a carreira 27, 1 ponto mais uma diminuição, que aí a gente cai para 12. E aí, eu fiz mais uma carreira de 12 pontos baixos aqui, ó, ao redor, tá? Aí, eu terminei de encher, ó, ele não vai ficar molengo, mas também não precisa ficar muito duro, tá? Tem que ficar assim, firme, tá bom? E aí, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a finalização aqui pra poder fechar. Nós vamos fazer diminuição, 6 diminuições seguidas, tá? Eu vou começar aqui, ó. Ó, só diminuição. Pega a alcinha. É mais chatinho mesmo, porque são poucos pontos, né? Tá acabando já e vai ficando mais difícil. Alcinha. Pega a laçada e fecha, tá? Então, de 12, nós vamos ficar com 6 pontos no total. Alcinha daqui, alcinha daqui, pegou e fechou, tá? Vou terminar aqui, daí eu já volto. Ó, eu fiz aqui os 6 pontos, né? Aí, eu cortei o fio. E agora, eu vou passar com a agulha aqui pra poder fechar, tá? Eu cortei um fio um pouquinho longo, porque a gente vai passar por dentro dela pra
fazer essa partezinha aqui ficar funda, igual é uma pera mesmo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos passar somente pela alcinha de fora. Eu passei numa agulha de tapeceiro mesmo, tá? Aí, aqui na próxima, ó, só na alcinha de fora. Meus 6 pontos, tá? Aí, aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos puxar, ó, pra poder fechar a pera, tá? E aqui ela fica finalizada. Eu costumo dar um nozinho, pego um pontinho aqui bem discreto e dou um nozinho. Pra segurar. E eu vou jogar ele lá pra baixo, porque eu preciso vir até aqui pra fazer essa partezinha funda. Eu vou jogar ela pra cá, mas eu vou tirar ela daqui, porque essa agulha aqui, ela é pequena. Eu não tô afim de ir lá pegar o grande, não. Então, eu vou fazer... Aí, eu entro no mesmo lugar, jogo pra qualquer ponto aqui. E aí, entro no mesmo lugar. E aí, eu vou vir aqui, ó, no final, tá? Ó. Aí, eu vou passar por aqui, assim, mais ou menos. E aqui, assim. E aqui, fazendo um zigue-zague, tá? Aí, eu volto, subindo e puxando, tá? Pode ser qualquer ponto aqui, ó, que eu vou finalizar lá em cima de novo. Ó, conforme eu faço isso aqui, ó, eu vou puxando ela, tá vendo? Pra ela ficar assim, com um fundinho igual de pera, tá bom? Puxa aqui. E aí, continuo até lá em cima e finalizo lá em cima. Ó, no mesmo lugar. Posso vir pra qualquer lugar aqui. Ó, e conforme eu puxo aqui. E aí, ela vem e afunda aqui aqui na parte de baixo, que seria uma perinha mesmo, tá? Vou finalizar aqui e aí eu já volto pra mostrar pra vocês a folhinha. Ó, aqui tá a perinha. Finalizei, deixei aqui fundinho e aí fiz a folhinha e o cabinho e já costurei, tá? Então, eu vou ensinar vocês agora a fazer essa folhinha e esse cabinho, que é bem rapidinho, tá bom? Vamos aprender, então, a fazer essa folhinha. É bem rapidinho, tá? Nós vamos fazer 20 correntinhas no corrediço. E nós vamos fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Na segunda correntinha, primeira, segunda, tá? Primeira, segunda. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E nas duas próximas, são 2 pontos altos duplos. 2 laçadas. Aí, aqui um ponto alto ou duplo, tira 2, tira 2, tira 2. E de novo. Tira 2, tira 2 e tira 2. Aí, a gente vai repetir. Um ponto alto. Vai voltar fazendo o que a gente começou fazendo lá na frente.
Só tirar um nó aqui do fio. É só a gente começar a crochetar, parece que os fios têm vida. Eles resolvem dar nó, enroscar, embaraçar, impressionante. Aí a gente fez 2 pontos alto duplo, um ponto alto, aí o próximo, meio ponto alto, no próximo, aqui, ponto baixo, e aí nós vamos fazer 10 pontos baixíssimos até chegar aqui. Nós vamos fazer 10 pontos baixíssimos até chegar aqui, aí eu já volto. Ó, o ponto baixíssimo é você entrar aqui, laçada e vir direto, tá? Então, esse foi o primeiro. Agora, a gente vai voltar desse lado aqui, ó, 10 pontos baixíssimos. E agora, a gente volta desse lado aqui, fazendo também 10 pontos baixíssimos. Ó. 1, 2, 3, 4, a gente vai fazer 10 e eu já volto. Aí, a gente fez 10 pontos baixíssimos aqui de novo. Fizemos 10, voltamos e fizemos mais 10 pontos baixíssimos. E a gente vai repetir exatamente o que nós fizemos nessa parte aqui, ó, desse lado. Então, aqui vai ser um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. Agora, 2 pontos altos duplos. Tira 2, tira 2, tira 2, mais um, tira 2, tira 2 e tira 2. Aí, a gente vai fazer um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo, e nessa pontinha aqui, ó, um ponto baixíssimo. E a nossa folhinha vai estar pronta. E a gente vai cortar o fio, vamos costurar essa pontinha assim, ó, pra ela ficar desse jeitinho aqui, bem bonitinha. E aí, a gente vai costurar aqui em cima, no topo da pera, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe algumas falhas aí, porque é meu primeiro vídeo. No próximo eu prometo que eu vou estar melhor, tá bom? Obrigada, viu? Até a próxima.